Boa noite, que a graça e a paz de Jesus sejam sobre todos. Uma alegria para a gente estar aqui nessa quarta-feira, mais uma quarta-feira, juntos, para buscarmos ao Senhor através da oração, ouvir um pouquinho mais da palavra, crescer mais um pouquinho na palavra. Isso é muito bom, Que bom que você veio, que bom que você está em casa, podendo participar com a gente. Vamos ficar em pé, irmãos, nesse momento. Dê uma boa noite aí para quem você ainda não deu, você não falou ainda, Amém, amém. Nós vamos falar com o Senhor. Nós vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem dado a cada um de nós, tem feito por nós, Agradecer até mesmo pelas dificuldades, Que através delas nós crescemos. A gente vê a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, do agir dele na nossa vida. Então vamos ser gratos, por todas as coisas. Convidar o Pierre, Jorge Pierre, para vir aqui. Ele vai estar orando nesse momento. Boa noite, irmãos. Estamos orando. Senhor Deus, amado eterno Pai que está no céu, graças te damos, ó Deus, por esse momento. Nós estamos aqui iniciando mais um culto na Tua presença, Senhor. Que Tu continue nos abençoando, abençoando aqueles que estão para vir, aqueles que ainda não vieram dos seus trabalhos, que Tu traga, Senhor, segundo a Tua vontade, para os seus lares. E também aqueles que estão vindo para a Sua igreja, Senhor, Tu traga segundo a Tua vontade. Obrigado, Deus, por esta quarta-feira, Tu tem nos dado de boa vontade, ó Pai. Muito obrigado por esse dia. Seja com cada um de nós que estamos aqui para buscar a Tua face. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Ainda em pé, vamos continuar louvando, adorando a Deus agora com cânticos espirituais. Passa a palavra aqui o pessoal da música, que vai nos dirigir nesse momento. Boa noite, saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor Jesus, dizendo sobre a sua doce presença, porque nós já cremos que Ele está aqui no nosso meio, amém, meus irmãos? Há um doce Espírito aqui. Chega um doce Espírito, há um doce Espírito aqui. Eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença.
coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter um momento de oração. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns pedidos, que já têm chegado a nós. Nós devemos continuar orando. Já há algum tempo a gente não traz notícias, mas continuar orando pela irmã Jupira. A irmã Jupira continua na mesma situação, né, pastor Jimmy? Mesmo jeito, carecendo dos cuidados do Senhor. Então, orando pela irmã Jupira, vamos orar também pela irmã Maria Eduarda, pela irmã Maria Silva, pelo irmão Dadá. São irmãos nossos, que a gente tem todo o carinho, mas eles não podem, infelizmente, mais estar conosco, A saúde realmente não permite. Então, vamos orar por os nossos irmãos, apresentando eles ao Senhor. E agora também estava conversando com o Jair ali, trouxe uma notícia, que a gente não sabia, mas a Ana, o pessoal lembra da Ana, que foi da nossa igreja, o pessoal que mora ali em Guadalupe, a Ana, tem a Luciene, tem a Jurema. Então, a Ana, eu tinha sabido que ela estava com Alzheimer há algum tempo atrás, e agora o Jairo trouxe informação, encontrou com a irmã dela, ela está hospitalizada, numa situação bem difícil. Os médicos já disseram que não tem mais jeito.
é só para a família se preparar. A família certamente está buscando a Deus, e a gente vai orar também nesse momento, pedindo pela vida da Ana, né? A última palavra sempre é do Senhor, não é do homem, né? Mas vamos confiar, vamos continuar pedindo, clamando ao Senhor, para que Ele faça a vontade dEle, né? Orar pela nossa igreja, né? Eu tenho sempre pedido aos irmãos que não deixem de orar pela nossa igreja, pelos departamentos, né? Cada faixa etária da nossa igreja, as crianças, os juniores, os adolescentes, os jovens, os adultos, né? Vamos continuar pedindo ao Senhor que nos abençoe. A gente tem sempre falado que os dias são maus, são bem difíceis, e a igreja de Jesus, ela precisa estar de pé, né? Ela precisa estar trazendo uma mensagem de esperança para as pessoas que nos cercam, né? Então a gente não pode, como dizem aí no mundo, a gente não pode deixar a peteca cair. Temos que continuar firmes aí no Senhor. Então pedir que o Senhor nos fortaleça cada dia, que o Senhor nos dê renovo, né? Que o Senhor nos renove a fé, né? Que a gente continue crendo, que nada venha abalar a nossa fé, né? Que a gente sabe que algumas pessoas, e até às vezes nós mesmos, diante das lutas, dos problemas, a tendência muitas vezes é deixar que a fé vai esmorecendo, né? A gente parece que deixa de crer um pouquinho. Que isso não aconteça, que a gente continue crendo independente das circunstâncias. Então nós vamos orar nesse momento por esses pedidos apenas, né? E pela nossa igreja de uma forma assim bem específica, né? Vamos continuar pedindo ao Senhor pela vida da nossa igreja. Ju, você vem orar para a gente? Oremos. Poderoso Deus, muito obrigada pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia, Pai, mesmo a gente não merecendo, Pai. Muito obrigada pelo teu sustento, pelas suas misericórdias, Pai. Agora eu te coloco na tua presença, Pai, para te pedir pela vida da Ana, pela saúde dela, Pai, vai tocando, Pai, a última resposta é tua, Pai, vai abençoando os médicos, Pai, que ela volte a ficar bem, que seja tudo para a honra do teu nome, Pai. Eu também te peço pela igreja, Pai, por cada departamento, Deus, em nome do Senhor Jesus, dê sabedoria vinda de Ti, revigora as forças de cada líder, de cada departamento, Pai, que seja tudo para a honra do Teu nome, Pai. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Falei aqui sobre renovo. Eu gostaria que a gente cantasse. Cadê o Tarso? Ele está aí? Está onde? Está lá em cima? Está onde? Tarso, por favor. Vamos cantar, Márcia e Deise, por favor. Vamos cantar Renova-me, né? Fazendo desse cântico a nossa oração nesse momento, pedindo que o Senhor nos renove, né? Que o Senhor realmente nos dê a capacitação, né? Nos abençoe, nos dê discernimento, enfim, pedir a Deus renovo vindo dos céus. Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor. Renova-me. Faça dessa canção, essa letra, a sua oração nesse momento.
verdadeiramente nós necessitamos do Senhor em todo tempo. Nós precisamos entender sempre isso, que depender de Deus é algo tremendo. Quando a gente reconhece que nós somos pequenos, que as nossas forças são muito curtas, muito poucas, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, né? Vamos continuar crendo assim. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, privilégio de servir ao Senhor. Como é bom, ó Deus, podermos estar junto de Ti, e que o Senhor nos ensine a cada dia a sermos dependentes do Senhor e somente do Senhor. Que a gente aprenda com o Senhor em todo tempo e que a gente não lute com as nossas forças, mas que a gente lute com as Tuas forças, Pai, com o Teu poder. Manifesta a Tua glória em cada um de nós, na Tua casa, neste lugar. Pedimos tudo isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Teremos nosso momento de oração de pedidos logo depois. Nesse momento eu quero passar rapidamente a palavra para a nossa irmã Sueli Pessoa. Não é isso? Sueli Pessoa. A irmã Sueli, ela é sempre muito quietinha ali, sentadinha, né? Sempre ali. E teve uma programação aqui na igreja, o Segue-me, né? Quando ela foi dar uma palavrinha aqui no Segue-me, no dia da formatura, eu falei, nossa, essa irmã é do poder, do fogo, né? E aí eu falei assim, eu vou um dia convidá-la para falar para a gente. E aí no meu coração, no domingo, eu senti isso claramente, Deus falando comigo assim, convida a irmã Sueli. E aí quando a gente estava ali na porta, eu falei, irmã, a irmã pode falar quarta-feira? Posso. Assim que o crente tem que ser, pronto, né? E isso é muito legal. Então eu estou muito feliz em poder ouvir a irmã Sueli hoje. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar através dela para o nosso coração. Vamos orar por ela agora? Estenda a sua mão e vamos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado pela vida da tua serva, que ela seja instrumento teu, porta-voz do Senhor nesta hora. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmã, fica à vontade. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Como os irmãos sabem, eu sou a irmã Sueli, a mãe da Midian, da Miriam, do Daniel, né? Essa turma aí que o Senhor tem nos concedido, né? Eu gostaria de convidar a igreja nessa noite para meditarmos na palavra de Deus, no livro de Atos 16, a partir do versículo 19. Vamos assim, em reverência à palavra de Deus, vamos assim nos colocar de pé, para que possamos, né, meditar na santa palavra, né? É a palavra que edifica, é a palavra que nos cura, é a palavra que liberta, é a palavra que santifica, né? De Gênesis e Apocalipse, nós temos que realmente crer que é a boca de Deus falando, né? Transmitindo, consertando e dando direção, né? Para as nossas vidas. A irmã tem como projetar? Atos 16, 19, para que os irmãos possam acompanhar. Isso, vamos lá. De repente a minha versão vai estar diferente, eu vou ler junto com os irmãos, para que a gente possa ler uma só comunhão. A gente vai ler, irmão, até o 39, para que a igreja possa ter uma compreensão. Está percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado? Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade.
propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Sila, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, eles os lançaram no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Sila estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não, faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então o levaram para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos vocês e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados aos carcereiros e, com esta ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo e aos magistrados: deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venha eles mesmo e nos libertem. E os soldados relataram isso aos magistrados, e os quais ouviram que Paulo e Sila eram romanos e ficaram atemorizados. E vieram para se desculpar diante deles, e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram que saíssem da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar em nome de Jesus e vamos assim meditar na santa palavra, né? Que é gostoso, né? Quando a gente lê, eu amo o apóstolo Paulo, sabe? Sou assim apaixonada, sabe? Sou um tanto assim aventureira e gosto, né? Para mim é tremendo, né? O testemunho dele, né? Como o Senhor assim, quando Deus tem que trabalhar na vida do homem, o Senhor não tem assim obstáculo, né? Ele vai, realmente, a palavra de Deus nos diz que a palavra é penetrante, né? Que ela trabalha de tal forma, purificando, né? E vai, realmente, ela trabalha de uma forma que vem resgatando, não importa as circunstâncias. O Senhor, Ele conhece aqueles que são dele. E com Paulo não foi diferente, né? Aquele encontro maravilhoso, ele e o Senhor, a qual mudou totalmente a sua vida. E a palavra de Deus, como nos lemos, né? Ali Paulo chega, juntamente, né, com Sila,
2 homens de Deus, enviados por uma revelação que eles tinham recebido da parte do Senhor, para que fossem, né, fazer a obra do Senhor. E assim, quando eles chegaram, a palavra de Deus vai nos relatar que eles estavam orando e de repente se aproximou dele, Lídia, e mais algumas mulheres que ali perceberam que eles eram um homem de Deus e juntaram-se com eles na oração. E a palavra de Deus também, como nós lemos, a palavra vai nos dizer que neste local havia uma mulher que ela dava muito lucro para os seus senhores, porque ela tinha um espírito de adivinhação. Ali Satanás usava, né, de uma forma tremenda, e com aquilo ali ela confundia alguns. Mas como Satanás é sagaz, ele conhece verdadeiramente aqueles que são de Deus. E quando Paulo e Silas passam, ela diz, ali vai, né, 2 santos homens de Deus. E aquilo ali incomodou o apóstolo, né, em passar e ouvir, né, aquela mulher naquela atitude. Imediatamente, na autoridade do Espírito Santo de Deus, ele vai e repreende aquele demônio. E quando repreende aquele demônio, há um alvoroço muito grande na cidade. Ali eles pegam, chamam os magistrados, mandam que prenda Paulo e Silas. Que prendam, levam para a praça pública, e ali eles o amarram os pés, amarram, né, nos troncos, e assim levam à prisão. E ali são açoitados verdadeiramente, pois a lei judaica sobre o castigo por açoito era prescrevida, até 40 açoites. Então ali realmente eles foram realmente maltratados, né? De uma forma que é como se fosse culpado. E o costume do judaico era que o chicote tivesse com 3 a 5 tiras de couro preso a um cabo curto. Então aquele chicote ali eles açoitavam, chicoteava as costas daqueles 2 homens de Deus. E eram aplicados no corpo desnudo. E dependendo do juiz, né, que tivesse ali na autoridade, esse castigo poderia ser assim terrível e cruel. E muitas das vezes, muitas pessoas que passavam por esse castigo, eles não sobreviviam, perdiam a vida, porque de tanta, como ficava assim dilacerado o corpo daqueles que passavam por aquele castigo. E Paulo e Silas passaram por aquilo tudo, levaram eles para a prisão, mas eles estavam numa incumbência, eles estavam sendo dirigidos pelo Senhor, eles não estavam ali assim a passeio, mas eles tinham recebido um convite da parte do Senhor, porque antes deles chegarem nessa cidade, a palavra de Deus nos conta, vai nos dizer, que eles receberam, né, a revelação da parte de Deus. Então foi o próprio Espírito Santo de Deus convidando para que eles fossem, né, passassem naquela cidade. E como nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus justo, é um Deus tremendo, é um Deus grande, é um Deus que verdadeiramente Ele cuida de cada um de nós, né? Eu costumo dizer que ser crente não é fácil, né? Muitas das vezes a gente prega o Evangelho, né? Vem para Jesus, mas o Evangelho não é fácil. Na verdade, o Evangelho tem espinhos. O cristão verdadeiramente que aceita o Evangelho de Jesus Cristo, ele não vai ter boa vida. Ele vai sofrer realmente perseguição, decepções. Ele vai passar por várias circunstâncias na vida. Mas o que nos conforta, né, é saber que nós servimos um Deus grande, um Deus tremendo, que não importa as circunstâncias que nós vamos passar, esse Deus, Ele é sempre fiel, Ele vai estar sempre cuidando, zelando, nos consolando, nos sustentando em todo o tempo. E com o apóstolo não foi diferente. Eles mesmo açoitados, a palavra de Deus nos relata que ali na prisão, eles, numa certa determinada hora, né, depois de passar o escárnio ali na praça pública, sendo açoitado, né, assim, tá com as costas, o corpo dilacerado, mas mesmo assim eles tinham a esperança. Eles tinham dentro do seu coração a firmeza, a certeza de que não estavam ali em vão, e que aquele que o convidou,
é o Deus fiel, é o Deus tremendo, é o Deus que nunca mudou. Foi o mesmo Deus que chamou Paulo, né? Teve aquele encontro maravilhoso com ele, né? Que deixou ele reservado assim alguns dias, que deu ordem aos discípulos, mostrando que aquele homem não era mais o mesmo, mas o evangelho tinha entrado numa proporção tão grande que ele foi transformado, ele era uma nova criatura, ele era um novo homem no Senhor. Ainda Cornélio não entendeu muito bem, mas é ele mesmo. Vai lá na rua, chamada direita, ele está lá. Esse mesmo Deus. E Paulo tinha essa certeza. Então ali na prisão, açoitado, com as costas dilaceradas, a palavra de Deus nos relata que eles começaram a louvar ao Senhor. E realmente quando o crente louva ao Senhor, cantamos aqui, né, que quando louvamos, né, o Senhor, né, não importa as circunstâncias, né, o Senhor trabalha de uma forma especial. E ali a palavra de Deus nos diz que eles louvavam ao Senhor. Ali naquele momento que me chama a minha atenção é que nas circunstâncias que ele estava passando, ele não murmurou. Ele não bateu o pé e disse, Senhor, por que eu estou aqui? Por que me provaste? Né? Porque geralmente a gente, muitas das vezes, somos um pouco mimizentos, né? Basta acontecer alguma coisa, a gente já fica, né? Mas com eles não foi dessa forma, não foi dessa proporção. Porque eles tinham uma certeza. Eles sabiam que era necessário para que o evangelho fosse propagado, para que vidas fossem alcançadas, para que almas fossem libertas, para que vidas fossem transformadas. E nessa viagem, nessa situação, eles louvavam ao Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que num determinado momento, né, as alparcas são abertas, a porta é aberta, os outros presos que ouviam eles louvar ao Senhor, né, também ali ficaram num canto. E ele não era rebelde, né, ficaram todos ali, né. Eu creio que naquele momento ali o poder de Deus era tão grande, eles sentiam assim a presença, né, através do louvor, eles sentiam a presença de Deus arder nos seus corações. Você sabe quando você canta assim um hino, quando verdadeiramente o Espírito Santo passa assim, visita o seu coração, eu creio que eles estavam nessa sintonia. E ali eles louvavam ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que eles louvavam. E o louvor estava tão profundo, estava tão gostoso, que os outros presos também não se atemorizaram em correr não, ficaram por ali mesmo. Ali de repente já tinha um culto, algo diferente, aquele culto gostoso que o crente entra, não tem vontade de sair. E assim estavam eles ali, louvando, glorificando ao Senhor. O carcereiro chega. E quando ele olha aquela situação, a palavra de Deus nos relata que ele se espantou. Vai lá fora, pega uma lanterna e entra para saber, né, o que estava acontecendo. E ele acalma o coração do carcereiro. Quieto, não fugiu ninguém, estamos todos aqui. Até porque se eles fugissem, né, o carcereiro ia ter que dar conta, né? Mas não. Eu gosto de Paulo porque ele íntegro ali, forte no seu caráter. Não. Daqui não saiu ninguém. Estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Paulo e Silas estavam ali. Os inimigos de Cristo, da palavra, não poderiam destruir a fé de Paulo, o amor que eles tinham pela palavra de Deus, pelo chamado a qual foi a eles estabelecido pelo Senhor Jesus. Em meio à circunstância, como eu já relatei, que ser cristão não é fácil.
mas é o Senhor que sustenta. Nós somos sustentados pela palavra, nós somos sustentados pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Passa luta, passa dificuldade, passa situações que muitas das vezes, perseguições, mas nós continuamos servindo ao Senhor, que nós temos essa promessa, né? Nem sempre na vida do crente tudo vai dar certo, né? Nós vivemos num processo que somos humanos, e a palavra de Deus nos diz que no mundo teremos aflição, mas essa mesma palavra nos encoraja, ela nos diz para que tenhamos bom ânimo, e que mesmo nos piores circunstâncias, Deus dá graça o suficiente àqueles que estão fazendo a sua vontade. Então, se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, não importa as circunstâncias, não importa o que vamos passar. Passamos por perca, passamos por decepção, passamos muitas das vezes por enfermidades, passamos por situações que muitas das vezes nós murmuramos, dizemos, mas quem somos nós, né? A gente chega a um momento da nossa vida que nós começamos a ficar assim mais conformado. E a gente começa a entender que realmente tudo aquilo que Deus faz é bom. Muitas das vezes a gente não entende hoje o porquê, mas a gente começa a entender, né, no decorrer do tempo, o porquê de muitas das coisas acontecem nas nossas vidas. E muitas das vezes vem assim situações que a gente pega para ser, né, a gente já fica mais audaciosos. Então, assim, não, vamos orar, vamos entregar nas mãos do Senhor. Nosso Deus está conosco, Ele vai na frente, né? Passamos por aqui, não fomos atropelados, não morremos, estamos de pé, ainda estamos louvando, dando glória ao Senhor. Então é só mais uma passagem, vai passar. E assim Deus realmente, pela sua misericórdia, né, passa mais um momento nas nossas vidas e nós continuamos realmente de pé. Assim é a vida do cristão. E retornando à palavra, quando o carcereiro chegou, o carcereiro, ele viu ali o milagre do Senhor. Ele realmente não acreditou naquilo que ele estava contemplando, que realmente só um milagre, né? Sem chaves, né? Eles não fizeram força, não fugiu ninguém, e o carcereiro ficou, né? Assim, atordoado com aquilo que ele estava vendo. E o carcereiro perguntou para eles, né? O que ele deveria fazer para que ele também pudesse provar daquilo que ele estava contemplando, da alegria de Paulo e Silas juntamente com os demais. Ele queria provar. O que devo fazer? É crer no Senhor Jesus, né? E será salvo tu e a tua casa. E a palavra de Deus nos diz que eles dali foram para a casa do carcereiro, e o milagre foi tão grande, que ali naquela jornada, aquela família já foi liberta, né? Já ganhou ali, não só o carcereiro, mas toda a sua família já foi ganha para o Senhor. Ali eles começaram a crer no Deus de Paulo e Silas, no Deus do milagre, no Deus que quebra algema, no Deus que abre porta de prisão, no Deus que não falha, no Deus que ainda que o crente esteja todo quebrado, todo retalhado, que esteja no leito do hospital, é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele está zelando, cuidando dos seus. E esse era o Deus que Paulo e Silas pregavam, era o testemunho que eles levavam, é o testemunho que o crente, nós crente em Cristo Jesus, nós pregamos e levamos. Não importa as circunstâncias, não importa aquilo que vier, uma vez crente, para sempre crente. Ainda que o mundo mudou,
Os dias mudaram. Eu costumo dizer para os meus filhos que o nosso Deus não muda. De Gênesis e Apocalipse, esse Deus é o mesmo Deus. A palavra de Deus é fiel, digna e verdadeira. Essa palavra, ela não mente. Essa palavra não muda. Ainda, mas agora é diferente. Nós estamos vivendo uns dias diferentes. Mas o Deus da palavra é o mesmo, ele não mudou. Ele continua o mesmo Deus. Ele continua o mesmo Deus, o Deus tremendo, que atravessou com o povo de Israel na hora do sufoco. Ele continua sendo o mesmo Deus que abriu a prisão, as cadeias para que Paulo saísse. Ele continua sendo o mesmo Deus, o Deus de ontem, de hoje, e será o Deus de eternamente. Esse Deus não muda. Nós muitas das vezes mudamos, né? Mas o nosso Deus não muda. É o Deus tremendo. É o Deus do impossível. É o Deus que muda o quadro. É o Deus que realiza. É o Deus que continua salvando. É o Deus que continua libertando. É o Deus que continua curando. Sem sombra de dúvida. Esse Deus não mudou. E o resultado foi o maior progresso. A salvação do carcereiro e toda a sua família. A pregação mais importante. Ali, fez o carcereiro, junto com a sua família. E ali eles cantaram verdadeiramente, né, o canto de vitória. E ali Paulo, juntamente na casa do carcereiro, então, ouviram, né, os relatos, corre. Boato bom corre, boato ruim corre também. E ali não foi diferente. E ali, quando eles ouviram dizer, né, de tal jeito, então eles resolveram, né, se justificar. Mas eu gosto de Paulo, porque depois daquilo tudo que ele passou, da humilhação, de ter sido açoitado na praça, de ter sido amarrado seus pés, ter sido levado à prisão, né? Não, pega esses dois homens, né? Libera eles, manda que eles saiam da cidade. Não. Vem retratar conosco. E eles foram retratar. Aí nós vemos, né? A autoridade do cristão, do Espírito Santo na vida do cristão. Eles não poderiam sair de qualquer maneira, como se fossem uns homens qualquer, sendo embaixadores, sendo escolhidos, sendo os profetas de Deus naquele lugar. Assim somos nós. Somos cidadãos do céu. Cada crente aqui presente, nós temos a autoridade do Espírito Santo de Deus. O Senhor tem nos chamado, tem nos resgatado e tem nos outorgado sobre as nossas vidas a autoridade desta palavra, a autoridade de podermos gritar em alto som que só Jesus Cristo salva, liberta, que Ele é um Deus grande, que Ele é um Deus tremendo, que Ele é um Deus verdadeiro, é um Deus que nunca faltou. Não só socorrendo os apóstolos ali, mas quanto socorro, né? O Senhor tem. Eu creio, se fosse perguntar aqui, quantos de nós já vimos assim um milagre da parte de Deus, eu acho que a igreja toda levantaria a mão. Porque nós verdadeiramente nós servimos, né, um Deus tremendo, um Deus de milagre. Quantos escapes, quantos livramento, quantas situações que na verdade muitas das vezes a gente dava assim que já estava tudo perdido. E nós vimos assim, né, a mão de Deus mudando o curso, mudando a situação, mudando a história, fazendo a diferença, envergonhando os inimigos, mostrando para eles que Ele é Deus na nossa vida.
e que nós não somos largados, mas que nós temos um Deus tremendo, um Deus que nos guarda, um Deus que protege, um Deus que sustenta, um Deus que realiza sonhos. Esse é o Deus do crente, é o Deus da palavra, é o Deus que fortalece a nossa fé a cada dia, a cada instante. Então não tem por que o cristão ficar incrédulo. É crer, 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 crer como carcereiro. É um Deus tremendo, é o Deus poderoso, é o Deus que não mudou. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que cada dia, Ele é o Deus do milagre, né? Porque cada dia é um milagre novo nas nossas vidas. E a palavra de Deus, concluindo isso aqui, Ele vai nos dizer, levar lá em Romanos 8, 35 ao 39, que nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Adversidades têm sido experimentada pelo povo de Deus através do tempo. E quantas adversidades. Mas o Senhor tem sustentado. Nenhum crente deve estranhar as adversidades que muitas das vezes nos sobrevêm nas nossas vidas. Perseguição, fome, doença, calamidade, perigo. Isso não quer dizer que Deus não nos abandonou. Porque Paulo, quando estava ali, né, açoitado, humilhado, ele não teve essa impressão do abandono de Deus. A Bíblia nos relata que ele cantou louvores ao Senhor, que eles oraram ao Senhor. Em meio à tribulação, eu aprendo que nós devemos continuar cantando, sim. Tem um hino que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. E nós temos vários relatos, né, de hinos maravilhosos, na qual eu creio que receberam da parte de Deus no momento de lágrima, num processo. Nesse processo, Deus é amor, é consolo, e não nos deixa longe da sua graça, da sua misericórdia. Esse Deus tremendo, esse Deus que nunca mudou. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome. Por amor de ti somos entregues à morte. A todo instante, contra os laços, contra as ciladas, mas nós vemos sempre o escape da parte de Deus sobre as nossas vidas. Nós vemos em tudo, por tudo, nós vemos livramento da parte de Deus nas nossas vidas. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem as profundidades, nem as alturas, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Ainda que passamos por situações, ainda que venham as calamidades, as enfermidades, a fome, o terremoto, as decepções, o cansaço, o crente, nós como cristãos, nós devemos ter incutido no nosso coração essa certeza, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós não vamos deixar que as decepções nos constrange, nos afaste. Mas quando vier essas situações sobre as nossas vidas, nós temos que lembrar da fidelidade de Deus, de que nós servimos um Deus grande, um Deus tremendo, um Deus benigno, um Deus que cuida dos seus a cada dia, a cada instante, um Deus que está sempre pronto a nos guardar, a nos proteger,
Um Deus que, muitas das vezes, quando pensamos que vamos ser sucumbidos, Ele vai com as tuas mãos poderosas, nos resgata com as tuas mãos fortes, nos coloca de pé, limpa as nossas feridas, sacode a poeira das nossas vestes e ordena: caminha mais uma milha, você não está sozinho, eu estou contigo. Esse é o Deus a qual um dia nós aceitamos. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é um Deus que nos convidou a mim e a você, para que possamos ser, Ele nos chama, nos convida para que possamos ser firmes, fortes, não crentes de areia, que em qualquer ventania se desaba, mas que possamos, vestir a couraça do Espírito Santo de Deus, estar respaldado contra as hostes infernais do maligno, sabendo que a nossa peleja não somos nós que pelejamos, mas é o mesmo Deus que abriu as cadeias. Foi o mesmo Deus que libertou os profetas, os homens de Deus, Paulo e Silas. E esse mesmo Deus é o Deus que nós servimos. Então, na hora das aflições, das lutas, que nós possamos assim realmente voltar para este Deus, em oração, em louvores, para que Ele venha, na verdade, continuar nos sustentando. Eu costumo, muitas das vezes, dizer para os meus filhos que o cristão, nós estamos como se fosse uma estrada. E nessa estrada, nós caminhamos a rumo, ao céu. E nessa estrada nós encontramos, a estrada longa, nós passamos por tudo quanto é tipo de experiência. Nós vivenciamos muitas coisas nessa estrada. E nessa estrada, como não caminhamos sozinhos, o Senhor nos fortalece a cada dia, nos encorajando e enchendo as nossas bagagens de experiências boas com o Senhor. É a vida do crente. Experiências que nos faz assim, forte diante do Senhor. Que nos faz assim realmente mais compreensivos, que renova a nossa fé e a nossa esperança, nos mostrando que nós realmente devemos proclamar a palavra, o Evangelho, aqueles que ainda estão em trevas, aqueles que ainda estão sem luz, aqueles que ainda estão como ali o carcereiro, sem conhecer, levando as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus que liberta, para que eles também venham alcançar da graça, da experiência, da bondade, da benignidade do nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus tremendo, um Deus que nunca faltou. Não faltou ali no cárcere juntamente com Paulo, não permitiu que ele saísse envergonhado, glorificou o seu nome grandemente sobre a vida dele. Esse Deus não mudou. E Ele continua glorificando o seu nome nas nossas vidas. O cristão não sai envergonhado, ainda que a circunstância seja grande. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós cremos nisso. Quantas das vezes a gente deita, e parece que está tudo perdido, parece que está tudo nublado, parece que está tudo escuro. A gente ora ao Senhor, Muitas das vezes a tribulação, a situação é tão coisa que a gente passa, não consegue nem dormir direito, passa aquela madorma. Mas quando o crente passa por aquela madorma, Deus é tão misericordioso, vai lá com todo carinho, passa a mão assim na nossa cabeça, no nosso cabelo, renova nossas forças. E quando a gente levanta no outro dia pela manhã, as coisas vão acontecendo. Deus vai trabalhando, vai mudando o quadro e vai nos dando vitória. Assim é a vida do crente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus. E nas vossas orações, não esqueçam de orar pela irmã Sueli, para que o Senhor possa nos dar graça, nos sustentar
E que Deus abençoe o pastor Antônio e a sua igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Quero agradecer a irmã Sueli, né, pela sua disponibilidade, pela sua palavra, que Deus realmente continue abençoando. Estava ouvindo ali e verdadeiramente nós temos alguns hinos do cantor cristão que foram escritos por Jane Crosby, e ela era deficiente visual, mas a gente vê nas letras dos hinos que ela escreveu uma visão espiritual lindíssima, né, de uma esperança, de uma coisa de Deus mesmo. Talvez a vida dela fosse dificultada pela visão, falta de visão física, mas ela era muito abençoada com a visão espiritual. Então, a gente sabe que é muito legal. Eu quero, antes da gente ter um momento de oração, da gente cantar, chamar a Deise e a Márcia aqui rapidinho, e o Tarso, cadê? Tarso novamente. É um hino que eu gosto, não sei se a gente vai conseguir cantar não, mas vamos tentar. Com muito louvor. A irmã que falou que lá na prisão, os presos de Paulo e Silas cantavam a Deus num momento difícil. Se eu perguntar assim, quem está vivendo um momento hoje difícil, um problema na sua vida? Acho que todo mundo aqui vai levantar a mão dizendo, eu estou, pastor. Todo mundo tem um problema, todo mundo tem uma questão, uma causa que a gente às vezes julga até impossível de ser resolvida. Mas mesmo diante desse problema que estamos vivendo, cada um o seu, nós vamos cantar louvores ao Senhor, com muito louvor. Vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus. Tem aí, Kátia, a letra? Ok, obrigado, isso aí. Vamos tentar cantar, né, irmão? Essa música é bonita demais e tem uma mensagem linda, e vamos adorar o Senhor cantando essa letra aí. Amém. Deus vai na frente, abrindo caminhos, tirando os espinhos, quebrando o que precisa ser quebrado, e vai nos dando a vitória, né? Então vamos prosseguir, mesmo diante das nossas lutas, que eu sei que muitos aqui enfrentam, eu enfrento, todo mundo enfrenta, né? Que a gente caminha aí louvando, adorando ao Senhor, né? Crendo na vitória. Poder sentar, irmãos.
Nós vamos ter um momento de oração. Os irmãos que têm os seus pedidos, que têm bênçãos, quiserem compartilhar nesse momento, eu quero dar a palavra. É só vir aqui na frente, vai pegar o microfone, vai fazer o seu pedido, a sua gratidão, para que o povo de casa também possa orar em seu favor, tá bom? Então vamos orar. Boa noite, igreja. Bom, eu estou aqui para agradecer, irmãos. Agradecer, porque agora eu já estou andando direitinho, não estou mais capenga, glória a Deus. Ainda incomoda um pouquinho, mas glória a Deus, eu estou bem. Então, eu estou aqui para agradecer pelas orações dos irmãos. Boa noite, igreja. Eu queria reforçar o pedido em relação à saúde da minha irmã. Semana passada eu agradeci, falando que ela estava melhor, mas essa semana ela teve uma piora. Ontem ela foi parar no fundão, na emergência, e hoje eu conversando com ela, ela falou que está com muita dificuldade de respirar, até mesmo para dormir, ela só consegue dormir sentada. Então, eu queria que os irmãos nos ajudassem em oração, que, infelizmente, a nossa família tem um histórico assim das mulheres morrer muito cedo, problema de coração, eu tinha uma tia que faleceu dormindo, então que o Senhor tenha misericórdia da minha irmã. Eu também quero agradecer, igual o senhor aí, joelho. O meu joelho, os tempos aí estava doendo muito, porque eu estou com tendinite no joelho, bico de papagaio, sem artrose, eu estou com tudo e não estou prosa. Mas eu quero agradecer a Deus, porque hoje, no segundo dia de fisioterapia, eu ainda sinto o osso, bater com o osso, mas sem dor. Então, eu quero agradecer a Deus. Se o segundo dia de fisioterapia já está assim, imagine o restante, Então, eu quero agradecer a Deus por isso, pedir que os irmãos continuem orando, vamos continuar clamando a Deus pela cura, E pedir que a gente continue orando pelaquela menina, quem acompanha aí no Instagram, a Isabela, Uma menininha de 3 anos que está no CTI. Segundo os médicos, não tem mais o que fazer, só o milagre de Deus, mas a família, através do Instagram, aí, tem clamado a Deus e pedido para que todo mundo esteja orando pela vida da Isabela, que tem 3 anos, e está, segundo os médicos, sem chance, só o milagre de Deus. E agradecer, porque eu tenho pedido oração também, pelo meu irmão Cláudio, o Carlos, que ainda não são crentes, e o Cláudio se propôs, a partir de domingo que vem, vir para a igreja e participar da classe de batismo, que ele já tomou a decisão por Jesus, só não estava vindo, Mas, como a irmã pregou, Deus faz abrir portas de onde a gente nem imagina. Boa noite, irmãos. Eu peço aos irmãos que continuem orando pela Silvana. Ela está numa situação que ela só vai ser definida no dia 30 do mês que vem, 30 de julho, que ela vai ter que passar por cirurgia ou não. Ela tem uma pancreatite, e que os irmãos estejam orando, pedindo a Deus que a livre dessa cirurgia. E a dona Maria José, que eu tenho pedido também oração, já está em casa. Ela sofreu uma cirurgia na cabeça, tirou um tumor da cabeça, e ela está se recuperando. E pelos meus filhos também, Marcos e Cíntia. Irmãos, a minha norinha, o papel, o processo, para ela se apresentar aqui no Rio de Janeiro, já andou mais um pouco, já está lá aonde sai a ordem para ela vir. Então, vamos continuar orando, para que ela em breve possa estar conosco aqui e a gente estar reunido em família mais uma vez. Obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, eu sempre quero agradecer pela família que Deus me deu. Minha família é linda. Um montão de problema, um montão de defeitos, mas é linda, linda, linda. Então, sempre agradeço a Deus pela família que Ele me deu. E agradecer aos irmãos, eu pedi oração aqui por um amigo meu, um amigo mais chegado que o irmão, mas aprove ao Senhor
convocá-lo, tá bom? E pedir oração pelo Careca. Hoje ele ligou para mim, né, que ele se propôs a me ajudar a trocar a calha aqui, e no decorrer da conversa ele falou que fez os exames não estão nada bom, não está nada bom. E eu falei assim, cara, olha só, nós vamos estar orando por você. Ele falou assim, Jair, olha só, não ora não, porque eu não mereço. Não ora não, que eu não mereço. Eu falei, olha só, você, pensando assim ou não, nós vamos estar orando, porque o Jesus Cristo, tá, morreu por você também. Por você também. Tá, irmão? Então vamos estar orando pelo Careca aqui. Ele não me disse qual é o problema, mas ele falou assim, ó, tá ruim para mim. Caneca é o nosso vizinho aqui, viu, irmãos? O apelidinho dele é Caneca. Então vamos orar por ele, sim. Vamos orar pelos pedidos que foram colocados aqui, pedidos que certamente o povo de casa também está fazendo, né? A gratidão também. Agradecer a Deus por todas as coisas, né? Sermos sempre gratos. Deus tem sido misericordioso e a gente não merece mesmo, mas a graça dele é suficiente para nós, né? Então nós vamos orar. Eu vou convidar para orar nesse momento, vou convidar o pastor Dímel para vir aqui para orar, entendeu? E a irmã Noemi, vai ser o casal, né? Então o casal vai estar orando pelos pedidos que foram colocados, a gratidão do povo de Deus. Se você quiser se colocar de joelhos, faça isso. Se você quiser ficar em pé, assentado mesmo, da maneira como você achar melhor, mas esteja reverente, contrito aí na presença do Senhor. Pai amado, nós te louvamos pela tua bondade, obrigada pelo teu amor, Deus, pelo cuidado sobre cada um de nós, de maneira tão especial, ó Deus. Assim como essa pessoa, Deus, reconheceu que não merece, nós também sabemos, ó Deus, que nós não merecemos coisa alguma, mas é pelo teu grande amor que estamos aqui, Senhor, te suplicando a tua misericórdia, a tua bondade, a tua longanimidade. E nós te glorificamos porque sabemos, ó Deus, que tu é que nos colocas de pé a cada dia, a cada manhã, Senhor. Muito obrigada. Continua, Senhor, tomando em tuas mãos os pedidos que foram aqui colocados. De maneira especial, queremos pedir que esteja ali visitando a irmã da Eloíde, Senhor. Fala aquele coração e trazendo a ela a paz, a tranquilidade que ela necessita, permitindo que ela possa ter uma noite de sono. Concede, ó Deus, aquilo que ela necessita para que ela possa passar por esta cirurgia que é tão necessária para que a sua saúde seja restaurada, Pai. Cuida também, Senhor, dos mais irmãos, fortalece cada coração, aqueles que ficaram com seus pedidos calados em seus corações, Deus, sonda-nos. Tu conheces, ó Deus, o quanto nós necessitamos da tua graça, do teu socorro. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, porque ainda existem pessoas que reconhecem que não merecem coisa alguma. Paulo e Silas também certamente não achavam que merecessem qualquer favor da tua parte, mas tu mostraste a eles que tu és o Deus que chama, que direciona, que conduz e que guarda e protege. Também aqui a tua igreja, o teu povo que aqui está, alguns pedidos foram colocados, gratidão do teu povo por bênçãos alcançadas, mas ainda há tanta necessidade em nossos corações. E nós também temos certeza que não merecemos coisa alguma. Por isso, tudo que vem de ti é em forma de graça, que é favor não merecido. Então, Senhor, por favor, continua com a tua misericórdia e o teu amor, atendendo à súplica do teu povo, mesmo sendo imerecido da nossa parte. E dá-nos a graça de que daqui a pouco mais as pessoas possam voltar aqui contando as bênçãos, e nós possamos te louvar e te agradecer também. Mas, Senhor, seja feito segundo a tua vontade, como no caso até desta menina, que nós não sabemos qual é a situação, mas tu sabes.
E se te aprouver levar como levou esse pessoa que o Jairo falou também, Senhor, tu és soberano. Mas, Senhor, se te apraz, cura pela tua misericórdia. E eis que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos caminhando aí para o final do nosso culto. Eu quero ressaltar algumas comunicações e gostaria da atenção dos irmãos. Essa semana a gente tem na sexta-feira o momentinho, o ensaio do coro e já começa uma turma do Segue-me. Sexta agora? Na outra sexta. Então, sexta agora não. Sexta agora só tem o momentinho e o ensaio do coro. Tá bom, irmão? Então, coristas, apostos, todos aqui, o pessoal que está em casa ouvindo também aqui, né? Enfim, vamos estar adorando ao Senhor, aprendendo melhor para entoar um perfeito louvor ao Senhor. Então, nós contamos com os irmãos. Domingo, nossas atividades são normais, de manhã, 9 horas EBD, 10h15 culto e 18h30 culto também. Todos vocês são convidados a estarem aqui, convocados, né? A estarem aqui. Só vou passar para os irmãos o seguinte: nós tivemos uma reunião ontem com a comissão de eventos da nossa igreja. Nós estamos nos aproximando de um grande evento aqui na igreja, que é o aniversário da nossa igreja. Nossa igreja completa 94 anos no dia 28 de julho. Então eu gostaria, não vou dar detalhes do que nós conversamos ontem, domingo a gente vai passar tudo direitinho para todo mundo, o que vai acontecer, como será, mas eu gostaria que você estivesse reservando na sua agenda os dias 28, 29 e 30 de julho. 28, 29 e 30, 3 dias de festa, 3 dias de gratidão ao nosso Deus. E aí eu vou explicar domingo como é que vai acontecer isso, como é que vai ser essa questão de 3 dias de gratidão ao Senhor. Então, mas reservem a data, não deixem de estar aqui, irmãos, tá? Vamos agradecer pela igreja, por esse tempo, 94 anos, não são 94 dias, né? Essa igreja surgiu num tempo muito difícil, 1929, quando estava tendo uma recessão, um problema sério no país, e a igreja de Jesus Piba de Bento Ribeiro surgiu, né, do coração de Deus, e aí os homens que vieram lá do Recife, né, estiveram aqui para sentiram no coração o desejo e começaram uma congregação que se tornou igreja, e nós estamos aí até hoje, 94 anos, com lutas, mas muitas vitórias, né? Se a gente parar para agradecer, para a gente ver o que Deus já fez por nós aqui, eu estou aqui há 20 anos com os irmãos, Deus já tem feito grandes coisas. Imagine os 74 anos antes de mim, quanta coisa Deus fez, né? Quanta coisa a igreja passou, quantos obreiros passaram por aqui, né? Alguns já na glória, não glória bairro, mas na glória céu, né? E outros ainda vivos, mas servindo ao Senhor. Que coisa boa. Então, hoje você faz parte disso. Então, vamos agradecer ao Senhor. Então, reserve lá essas datas, 28, 29 e 30 de julho, ok? Quais são as datas, irmãos? Ok, então ninguém vai esquecer. Domingo a gente vai falar os detalhes da reunião, passar para vocês tudo que vai acontecer. Eu tenho certeza que será bênção. Como todos os anos, né? O nosso aniversário é sempre uma bênção, uma festa. Esse ano não será diferente, tá bom, irmãos? Bom, é isso, né? E teremos também no dia 12, lembrar os irmãos, dia 12 de agosto, teremos uma ação social aqui na igreja. Todo ano a gente tem Bento Ribeiro para Cristo, não é isso? Bento Ribeiro. Esse ano não é Bento Ribeiro, é uma ação social. Os jovens estão, é o mês da juventude, agosto, e eles me procuraram e a gente começou a ver, e aí nós convidamos uma ONG de um amigo meu, e ele traz tudo. Mas olha só, irmãos, ele traz tudo, mas a igreja tem que estar junto. Nós temos que estar aqui como todos os anos, trabalhando, né? A gente vai precisar de pessoas para ajudar em todas as áreas que vai acontecer aqui, de 9 até as 2 da tarde, de 9 às 14 horas. Então teremos várias atividades, vários serviços que serão prestados. Teremos um carro de som no dia, né, avisando. Vamos ter aqui uma tenda de oração que nós vamos colocar, né, para que
o povo que vier querer oração, folhetos, vamos aproveitar o momento para falar de Jesus, né? Então, eles trazem o material, trazem algumas pessoas, mas ele quer contar também com a igreja precisa estar aqui, tá bom, irmãos? E aí, nós não vamos ter o sopão como todos os anos. A igreja, normalmente, todo mundo doa e a gente faz um sopão. Esse ano a gente vai fazer um lanche, mas eu preciso também que os irmãos ofertem para isso, né? A gente não quer onerar a nossa igreja, porque já vamos ter gastos agora com o aniversário. Então, para agosto, a gente gostaria que os irmãos, né, doassem. Posso doar R$5, posso doar R$10. Aquilo que os irmãos doarem, nós vamos reverter para o lanche que nós vamos oferecer para as pessoas que virão, né? Então vai ser um guaraná natural, um cachorro-quente, enfim. Vamos dar um lanche para as pessoas não saírem daqui sem nada, porque estão acostumados com sopão, mas esse ano não vai ter sopão. Tá bom, irmãos? Quando a gente fizer o Bento Ribeiro para Cristo, nós organizarmos tudo, aí sim a gente volta com o sopão, tá certo? Mas, por enquanto, essa é uma atividade que os jovens estão propondo, mas para toda igreja deve participar, tá? Tem trabalho para todo mundo. Parte de isenção, ele precisa de pessoas que escrevam bem, que escrevam rápido para preencher toda a documentação para a isenção. Então, você pode ajudar nisso. Na recepção, em cada área, você pode ser recepcionista. Se você corta cabelo, pode se oferecer e trabalhar cortando cabelo. Se você faz unha, pode se oferecer fazer unha. Você pode fazer tudo. É só chegar e falar para a gente: eu posso fazer isso, vamos acrescentar lá no grupo que virá. Ok? Deu para entender? Então, 12 de agosto é um dia de ação social aqui na igreja, tá bom? Na verdade, uma promoção da juventude da igreja, da nossa vibe, ok? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos encerrar o nosso culto? Melhor, vamos dar as mãos, fazer nosso círculo?